Oi, gente, tá aí? Vambora fazer mais uma micropigmentação aqui junto comigo? Bora lá. Essa cliente já tinha uma micropigmentação antiga, ela fez algumas sessões, né, de remoção a laser para vir fazer o procedimento dela comigo. Já tava bem clarinha, já dava para fazer sim. E o design, ó, eu fiz o design. Gente, eu sou muito apaixonada por esse design. Eu tinha muito trabalho, gente. Eu tinha muita dificuldade de fazer o design da sobrancelha das minhas clientes. E depois que eu aprendi a fazer esse mapeamento facial, minha vida facilitou muito, muito, absolutamente. Eu não tenho mais receio de fazer o design da minha cliente, não tenho mais receio de mostrar o espelho na mão dela para mostrar como vai ficar o procedimento dentro daquele design que eu acabei de fazer. Eu faço com segurança. Antigamente eu demorava muito. Não significa que demorar no design é um erro, tá? O design você vai fazer no seu tempo. Por quê? Hoje em dia eu faço mais rápido, mas não significa que eu faço correndo. Tem design que demoro 15 minutos, tem design que eu demoro 20, tem design que eu demoro meia hora. Mas se eu tiver que demorar 1 hora fazendo o design da sobrancelha da minha cliente, para depois começar o procedimento, eu vou demorar 1 hora. A mesma coisa você. Não faça nada correndo, faça com segurança. Quando eu digo que hoje em dia é mais rápido, é porque quando você sabe o que você está fazendo, consequentemente você faz com mais agilidade. Não significa que não vai vir uma sobrancelha muito complicada e que nessa sobrancelha você vai demorar muito mais tempo para finalizar o seu design, tá? Mas você só comece o seu trabalho de micropigmentação quando você estiver satisfeita com aquele design que você fez, porque aquele vai ser o resultado que você vai entregar à sua cliente. Se você tá vendo, ai não, o design tá torto, ai não tá legal, uma tá muito diferente da outra, então insista em acertar aquele design até você ficar satisfeita, tá bom? Uma sobrancelha vai ficar perfeitamente igual a outra, idêntica, igual que nem nunca jamais nessa vida, tá bom? Você é um ser humano e você está fazendo um procedimento em um outro ser humano. Nós somos imperfeitos, tá? E não é uma máquina que está fazendo o design, nunca vai ficar perfeita. Mesmo que fosse uma máquina, a máquina estaria fazendo em um outro ser humano imperfeito. O nosso rosto, um lado é comprovadamente já, tá? Isso é comprovado. Um lado é diferente do outro, tá? A estrutura óssea de um lado é diferente do outro, até mesmo a carnezinha, né? Tem um lado que é mais altinho. Você que trabalha com micropigmentação já deve ter pego clientes que um lado era mais retinho, o outro lado tinha uma protuberância, uma carninha mais cheinha. Ou seja, ninguém é perfeito. Então, como nós costumamos dizer, sobrancelhas são gêmeas, mas não são gêmeas idênticas. Sabe aquelas gêmeas de bolsas diferentes? É isso aí, gente. Não é da mesma bolsa não, tá? É gêmeo idêntico não, é diferente. Então, aceite que você é um ser humano e que nunca vai ficar perfeito, mas você tem que correr atrás da perfeição. Eu entendo que eu não sou perfeita e que eu nunca vou fazer um trabalho perfeito, mas se eu aceitar a minha imperfeição, eu simplesmente vou aceitar que uma pode ficar muito diferente da outra, porque eu não sou um ser humano perfeito e isso está errado. Eu vou correr atrás da perfeição, mesmo sabendo que não vou alcançar. Então faça isso, corra atrás da perfeição, mesmo que demore, tente deixar muito parecida uma com a outra. Até os fios, um lado você não vai conseguir fazer exatamente igual o outro, porque é tudo manual. Se a cliente falar, ai, esse fiozinho aqui desse lado tá diferente do fio desse lado, é claro, somos seres humanos e nunca vamos conseguir fazer exatamente igual um lado do outro, tá? Mas tente fazer o mais próximo possível, o mais parecido possível, tá? Esse procedimento, eu fiz o início desse procedimento, não sei se você percebeu, eu fiz com a lâmina U, porque eu gosto de fazer o início mais suave. A lâmina U, ela tem um movimento mais suave, ela proporciona um movimento mais bonito. Então, eu prefiro fazer o início da sobrancelha com a lâmina U para ter aquele caimento mais bonito. Só que a lâmina U e a lâmina chanfrada, a principal diferença das duas, as principais diferenças, né? Porque não tem só uma diferença, tem mais.
Mas as principais diferenças são o movimento. A lâmina U te proporciona um movimento melhor quando você quer fazer esse boleado do design, do fio. Você consegue fazer um boleado mais suave com a lâmina U. E a lâmina chanfrada, ela faz um fio mais retão. É claro que conforme você for trabalhando e treinando o movimento de fios, você consegue também, com a lâmina chanfrada, fazer esse S. É um S suave, tá, gente? Esse movimento de S é suave, não é um S acentuado, não. É um S bem suave. A lâmina chanfrada você consegue também com muito treino. Mas o que eu mais gosto na lâmina chanfrada, comparando com a lâmina U, é que a lâmina chanfrada deposita uma carga pigmentária maior. Não significa que se tiver que voltar retoque, que não vai voltar retoque, tá? Mas volta menos. A lâmina chanfrada deposita uma carga pigmentária muito maior. E quando a cliente tem pigmento embaixo da sobrancelha, porque ela fez a remoção, mas ainda ficou um resquício. Então, quando a cliente tem micropigmentação embaixo, eu gosto de trabalhar com a lâmina chanfrada, porque eu sei que vai depositar uma carga pigmentária maior e vai cobrir muito mais o que ela tem, mesmo que seja pouco, dá uma interferência se aparecer, né? Mesmo que seja pouco, vai aparecer. Se eu fizer com uma lâmina U, não vou conseguir depositar tanta carga pigmentária, vai ficar aparecendo aquele fundo, vai me atrapalhar. Então, eu já faço com a lâmina chanfrada. Amo a lâmina chanfrada pelo que ela pode proporcionar de fixação, tá? E só não gosto muito do movimento que ela dá. Mas se você treinar bastante, ela dá um movimento bacana. Agora eu coloquei o anestésico. Vou deixar o anestésico agir de 5 minutos, gente. Eu não deixo o anestésico agir muito tempo, não. 5 minutos. Depois, para saturar, para finalizar, que eu deixo saturando de 5 a 10 minutos, tá? Mas quando eu termino o meu esqueleto, que eu vou partir para ramificação, eu deixo o pigmento agir uns 5 minutinhos junto com o anestésico, já volto a fazer a ramificação, aí para finalizar que eu deixo mais tempo, tá? Aí tá, ó, vou fazer a ramificação. Tem gente que pergunta, Kelly, quantos fios eu faço de ramificação? Não existe a quantidade de fios nem do esqueleto, nem para ramificação. Depende, tem sobrancelha que é maior, tem sobrancelha que é mais larga, tem sobrancelha que é naturalmente mais cheia. Quando a sobrancelha da cliente é mais cheia, você não precisa encher tanto de fios de ramificação. Quando a sobrancelha é muito vazia, você precisa colocar mais fios de ramificação. Então, você vai por esse parâmetro. Uma sobrancelha com muita falha, não tem como eu colocar menos fios de ramificação. Nessa sobrancelha aí, por exemplo, a parte de baixo tem uma falha muito grande. Vocês vejam que ela é vazia. Então, eu tenho que preencher um pouco mais. Eu tenho que colocar um pouco mais de fios para ramificar. Aí, Kelly, mas e se colocar muito fio de ramificação e o fio esfumar? Paciência, o que eu não posso a cliente veio fazer a micropigmentação, eu falo para ela da possibilidade de esfumar, porque tem sobrancelha que tem a possibilidade de esfumar. E quando a sobrancelha dela tem um vazio muito grande, eu vou fazer fios, vou colocar os fios mais próximos, porque eu não posso colocar fio muito afastado, senão vai ficar buraco. Fica buraco. Então, você tem que fazer o quê? Preencher colocando fios mais próximos ou fazer já uma shadow line, que seria um esfumado nessa área aí que tá vazia. Mas como ela quer fio a fio, a gente arrisca, a gente faz os fios, bastante fios, claro, para não deixar nenhuma falha, fios próximos, porque também tem a possibilidade do fio ficar nítido, tá? Tem a possibilidade também do fio ficar nítido. De uma forma ou de outra, ela tem que preencher esse vazio, tá? Então, não adianta você, ela só quer fios, então eu vou deixar os fios muito afastados. A cliente vai sair com a sobrancelha esburacada do seu estúdio. Você precisa ramificar bem.
Então, onde ela tem mais fios, eu boto menos ramificações. Onde ela tem uma falha muito grande, eu ramifico mais, eu preencho mais, tá? Então, não existe uma quantidade exata de fios. Você vai vendo a necessidade da sobrancelha da sua cliente. Conforme a necessidade, você vai preenchendo. O importante é você não deixar, no final, nenhum buraco. E o retoque é para isso, para reforçar o que ficou de diferente, porque como nós somos, como eu digo, seres humanos, vai ficar uma diferençazinha entre uma sobrancelha e outra, tá? E no retoque a gente consegue visualizar melhor a diferença, a leve diferença que ficou, e assim a gente acerta tudo que tenha que acertar, tá bom? Quando a cliente tem muito fio, tem gente que fala, ai, Kelly, eu me atrapalho toda quando a cliente tem muito fio, não consigo. Gente, ó, você vê que eu vou com a lâmina afastando o fio, eu não faço nada correndo, eu afasto o fio, abro espaço e faço o procedimento. É só isso. Muita gente se atrapalha, ai, Kelly, eu me atrapalho muito quando tem fio. É assim mesmo, gente, não tem jeito, a gente não pode raspar a sobrancelha da cliente para fazer a micropigmentação, até porque cada fio da sobrancelha dela é importante demais, né? Porque assim dá um ar de naturalidade maior. Vai mesclando, mistura o procedimento que a gente faz junto com o fio dela e assim fica mais natural ainda. Então, paciência. Faça os seus fios devagar. Essa é a velocidade exata que eu faço o meu procedimento. Eu não estou acelerando para você ver exatamente a velocidade que eu faço o meu procedimento. Estico bem a pele. Você esticando bem a pele e posicionando bem a lâmina, você não vai errar, tá? Você vai ter uma visibilidade maior, tá vendo? Pronto, é isso. A visibilidade fica muito maior. Ah, e tem cliente também que fala, Kelly, quando caiu a casquinha... Até aluno, né? Vem falar comigo, Kelly, caiu a casquinha da sobrancelha da minha cliente e ela veio falar que caiu também fios naturais dela. Isso pode acontecer? Pode sim, gente. Pode sim. O que acontece é que a gente está lidando com uma lâmina. É uma lâmina. Do mesmo jeito que essa lâmina corta a pele da cliente... Quando a cliente tem muitos fios, acaba que dá uma cortada ou uma puída, né, nos fios naturais dela. Mesmo que não caia na hora, mesmo que esse fio fique intacto ali na hora, ele já tá puído, então ele tá fraquinho. E quando cai a casca da sobrancelha do seu cliente, esses fiozinhos que acabaram sendo cortadinhos também, cai, mas não afeta a raiz do fio da sua cliente, não afeta. É só o fio que ficou no meio do caminho da lâmina e ficou puído e caiu. Ele vai crescer de novo, tá? Mas também tem o fato de, como a gente faz a fia-fio, imita perfeitamente o desenho de um fio, tem cliente que se confunde. Quando cai a casca cai no formato de fio. Então, a cliente acaba achando que aquele ali é o fio dela. Tem que pedir para a cliente ver se é a casca ou se é o fio mesmo, tá? Esse aí é o resultado desse procedimento. É claro que vai precisar de retoque para reforçar, principalmente por ela já ter um procedimento embaixo, para não ficar o procedimento embaixo em evidência. Eu sempre recomendo quem tem micropigmentação embaixo e vem fazer o procedimento comigo, que volte para fazer o retoque, que senão, mesmo que ela fique bonita no primeiro momento, a micropigmentação ela dura de 6 a 8 meses em pele oleosa e de 8 meses a 1 ano em pele seca. Então, se essa cliente que já tinha uma micropigmentação embaixo não vier fazer o retoque para reforçar o procedimento que eu fiz em cima, muito provavelmente vai clarear muito rápido esse procedimento que eu fiz em cima, porque não houve o reforço, e o que tem embaixo, que foi feito na camada errada por outro profissional, vai se destacar, tá? Então, eu sempre peço que a cliente que já tem micropigmentação retorne pro retoque, mesmo que ela fique bonita. Ah, Kelly, com 30 dias quase não se vê falha, tá tudo bonito, tudo ok. Mesmo assim, vem fazer o retoque pra gente reforçar esse procedimento que a gente fez em cima. Esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado.
É muito bacana, olha como fica, né? Bem desenhada. Fica lindo, gente. Eu sou apaixonada. Eu sou muito apaixonada mesmo. É meu hobby. Eu digo que o meu trabalho não é meu trabalho, é minha terapia. Chega a ser a minha terapia. Que quando eu tô atendendo, eu esqueço a vida, gente. Esqueço tudo.